Oi, gente! Bem-vindos ao terceiro episódio do Turno da Noite, onde as coisas sinistras acontecem. Vou começar esse episódio falando o óbvio, mas o óbvio também precisa ser dito. Eu tô fanha porque eu tô super gripada, mas eu comprei um microfone novo. E aí, se eu gastei dinheiro com um microfone novo, eu não vou deixar de usar ele só porque eu tô gripada. Então vocês vão me aguentar fanha esse episódio, eu já peço desculpa pela minha voz. Hoje nós vamos continuar escavando o segundo nível do iceberg das creepypastas. E aí, como vocês gostaram do formato onde eu conto a história inteira, eu vou continuar com esse estilo. E vocês podem continuar me mandando feedback, ideia, crítica, biscoito, o que vocês quiserem no meu e-mail, que eu posso até demorar, mas eu leio e respondo tudo. E agora vamos ao que interessa. A sem expressão. Pra falar a verdade, eu não conhecia essa creepypasta e eu achei ela muito interessante, mas eu queria dizer pra quem tem sensibilidade à violência, sangue, essas coisas, pular essa história porque ela é um pouco gráfica. Eu encontrei ela inteira em inglês no site creepypasta.org e aí eu vou traduzir e ler ela traduzida e adaptada pra vocês. Em junho de 1972, uma mulher apareceu no Hospital Cedars-Sinai, em Los Angeles, na Califórnia, vestindo nada além de um vestido branco coberto de sangue. Isso por si só não deveria ser muito surpreendente, porque as pessoas frequentemente têm acidentes ali por perto e aí elas vão procurar assistência médica no hospital mais próximo. Mas haviam duas coisas que fizeram as pessoas que a viram vomitar e fugir apavoradas. A primeira é que ela não era exatamente humana. Ela lembrava algo próximo a um manequim, mas ela tinha a destreza e a fluidez de um ser humano normal. O seu rosto era tão sem defeitos quanto os dos manequins. Ele era desprovido de sobrancelhas e manchado de maquiagem. A segunda coisa é que havia um gatinho preso na sua mandíbula de uma forma tão bizarramente apertada que nem dava para ver os seus dentes. Enquanto isso, o sangue ainda esguichava para fora da boca pelo seu vestido e pelo chão. E aí ela arrancou aquilo da boca e jogou pro lado e desmaiou. Do momento que ela passou pela entrada até o momento em que ela foi levada para um quarto para ser limpa antes dos preparativos para sedação, ela estava completamente calma, sem expressão e sem emoção. Os médicos concluíram que era melhor conter ela lá até que as autoridades chegassem e ela não lutou contra isso. Eles não conseguiam nenhum tipo de reação vindo dela e a maioria dos funcionários se sentia muito desconfortável para olhar para ela por mais do que alguns segundos. No segundo em que os funcionários tentaram sedar ela, ela revidou com força extrema. 2 deles tiveram que segurar ela enquanto seu corpo se levantava na cama com aquela mesma expressão vazia. Ela virou seus olhos sem emoção para um médico e fez algo inesperado. Ela sorriu. A enfermeira que estava lá ficou em choque e saiu correndo. Na boca da mulher não tinham dentes, e sim longos e afiados espinhos. Longos demais para sua boca se fechar sem causar nenhum ferimento. O médico olhou para ela por um momento antes de perguntar: o que diabos é você? Ela deitou a cabeça sob os ombros para observar ele ainda sorrindo e houve uma longa pausa. Os seguranças tinham sido alertados e aí eles podiam ser ouvidos chegando pelos corredores. E ao ouvir eles se aproximarem, ela disparou para frente, fincando seus dentes na frente da garganta do médico, cortando a sua jugular e então deixando ele cair no chão, enquanto ele tentava respirar e se engasgava em seu próprio sangue. Ela se aproximou e sussurrou no seu ouvido: eu sou Deus. Os olhos do médico se encheram de medo, enquanto ele via ela calmamente andar em direção dos seguranças. A sua última visão da vida teria sido ela devorando eles, um por um. Aquela enfermeira que sobreviveu a esse incidente chamou ela de a sem expressão, e aquela mulher nunca mais foi vista novamente. Eu avisei que era violento, né? A hora que o autor descreveu os dentes dela e toda a atmosfera dessa história me passou uma vibe meio Junji Ito. E eu não sei direito o que eu interpreto da frase "eu sou Deus". Eu fico entre achar que ela era uma entidade transtornada ou achar que essa creepypasta, assim como aquele curta O Retrato de Deus, traz uma imagem de um Deus que é uma coisa assim, sombria, sinistra, assustadora, que vai totalmente contra a concepção que a gente tem do que é Deus e de como ele é, né? O marionetista.
Aparentemente, essa história ela tem várias partes, mas a gente vai falar mais da origem e do primeiro incidente. E aqui eu também vou deixar um aviso de material gráfico e de alguns temas sensíveis, como suicídio. Então, se você não curte ouvir essas coisas, pule essa história e vai ouvir as do final. Seu nome original é The Puppeteer e eu encontrei a história inteira no DeviantArt de um artista chamado Bleeding Heart Works. E ela tá inteira em inglês. E eu também vou traduzir, adaptar e ler ela aqui para vocês. Jonathan Blake nasceu no dia 25 de julho de 1974 em Yulee, na Flórida, filho de Mary Blake Hernandez e Christopher Blake. Cedo em sua infância, Jonathan se tornou muito fascinado pelo mundo de musicais e teatro, algo que os seus pais o encorajaram a continuar. Através disso, ele faria qualquer coisa para alimentar essa obsessão. Assistir TV até tarde virou alguma coisa da rotina e ele sempre ficava perto do teatro da cidade o máximo que ele podia. O Jonathan logo se tornou a criança mais velha da família, com um irmão e 3 irmãs mais novas. Como ambos os seus pais trabalhavam em 2 empregos para sustentar aquela família grande, ele frequentemente era deixado como responsável dos outros durante os dias. Ele foi ensinado a cuidar de seus irmãos ainda muito novo, o que fez com que ele se tornasse quase um pai para aquelas crianças. Quanto mais velho ele ficava, mais ele parecia desgastado e exausto, mas ele continuava se esforçando muito para que pudesse cuidar da família na ausência dos pais. A sua pré-adolescência ia se encerrando enquanto o ensino médio se aproximava, e era algo que o Jonathan sentia que ele passou a vida inteira esperando. Devido aos constantes cuidados que ele tinha que ter com os irmãos mais novos, ele não tinha tido muitas chances de fazer amigos, e ele via isso como uma oportunidade de fazer a sua própria vida acontecer. No primeiro ano, ele se juntou ao clube de teatro para se dedicar mais ao seu interesse pelas artes dramáticas e, claro, para conhecer outras pessoas que compartilhavam desse interesse também. Mesmo com seu jeito introvertido, ele conseguiu fazer amizade com uma das meninas, chamada Emma, que estava na mesma sala que ele. A Emma era, em vários sentidos, uma das pessoas populares da escola. Ela era bonita, engraçada, talentosa, uma garota que frequentemente era convidada para encontros com os meninos. Mas, como ela aspirava a virar uma dançarina e bailarina profissional, esses convites eram quase sempre negados. Assim como Jonathan, ela tinha um ponto fraco pelo teatro e, normalmente, ela pegava o papel de protagonista mulher nas peças em que os dois participavam. O Jonathan nunca tinha tido um vínculo tão próximo com alguém antes e, instantaneamente, ele virou muito próximo a ela. Os dois podiam frequentemente ser vistos sentados juntos e batendo papo durante os intervalos. Mesmo com a diferença nos seus status de popularidade, os dois nunca paravam de passar tempo juntos. Eventualmente, o Jonathan convidou a Emma para um encontro e eles começaram a namorar, o que foi algo que todos em volta deles sabiam que ia acontecer cedo ou tarde. Durante todo o ensino médio, os dois foram inseparáveis. A Emma nunca falhou em estar presente para o Jonathan quando ele estava tendo dificuldades com a sua depressão, e o Jonathan nunca falhou em estar presente para Emma quando ela precisava conversar e desabafar sobre os seus pais super exigentes. Em diversas ocasiões, o Jonathan buscava a Emma tarde da noite na casa dela para eles voltarem para casa dele passar tempo, tocando guitarra, conversando, compartilhando o amor que eles tinham pelo interesse deles em comum. E tudo parecia uma história perfeita de amor. Quando o último ano do ensino médio começou a se aproximar do fim, o relacionamento deles também começou. Na casa da Emma, os pais dela, que até então não sabiam do relacionamento, deram para ela uma última escolha. Se ela ia para a escola de balé bancada por eles, ela deveria terminar com ele. E ela, incapaz de ignorar o sonho e a meta de longo prazo, prometeu que terminaria com ele assim que possível. Ela começou a se distanciar cada vez mais do Jonathan e, claro, ele não fazia ideia. E começou a desconfiar que tinha feito algo errado para merecer aquele tipo de tratamento silencioso vindo dela. Em vários momentos ele tentou conversar com ela, mas normalmente ele só conseguia uma resposta seca. Lentamente, os seus sonhos sobre a vida que eles viveriam começaram a se desmoronar e logo eles pararam de conversar um com o outro. O tempo passou, os dois se formaram no ensino médio. A Emma desapareceu rumo aos seus sonhos, deixando para trás a sua cidadezinha e o Jonathan nela. Mais tempo se passou e o Jonathan começou a se abster mais e mais das pessoas. Ele se despediu dos seus pais e se mudou para um apartamento do outro lado da cidade, longe da vizinhança e das ruas que ele estava tão acostumado. Seus amigos do colégio logo se tornaram uma antiga memória, e para eles, o Jonathan se tornou a mesma coisa. Ele começou a cortar contato com qualquer ser humano, vivendo ali naquele pequeno apartamento de um quarto. As semanas pareciam se passar com seu mundo paralisado, e lentamente isso estava fazendo ele enlouquecer.
Várias noites ele andava pra frente e pra trás, sentindo uma voz no fundo da sua mente reclamando e tentando resolver aquela situação. Aquela voz dizia que sem ele no mundo, ninguém perceberia nenhuma mudança. E até que uma noite ele tomou uma decisão. Emotivo demais para escrever uma nota ou ligar para alguém e dizer seu último adeus, a corda que ele usou para sua mudança agora parecia ter um propósito final. Não vou descrever como foi, mas não foi tão rápido quanto ele esperou que fosse, porque, enfim, ele ficou ali agonizando um tempo até que todo o seu ar acabasse e o seu cérebro sentisse as últimas emoções, que foram raiva, desespero, angústia. Mas ele nunca pensou que ele voltaria. Bom, gente, essa é a origem do marionetista. Mas eu acho que não ia fazer muito sentido eu contar a origem dele sem contar alguma história dele, alguma coisa do legado dele, e sem chegar na parte que é realmente creepy dessa história, porque até agora ela só foi extremamente deprimente, né? É uma história triste, mas que de creepy não tem nada. Então vamos de parte 2. Tudo começou quando eu comecei a reparar algumas mudanças na minha mãe. Não, na verdade começou antes disso, talvez alguns anos atrás. Talvez até mesmo antes que eu pudesse saber a diferença entre o certo e o errado. O fato é que foi há muito tempo atrás. Eu tinha apenas um irmão e eu era o caçula. A nossa mãe era solteira e ela sempre havia sido, desde que eu consigo me lembrar. O nosso pai nos abandonou quando a minha mãe engravidou de mim. Amávamos a nossa mãe de verdade. Ela nos dava roupas bonitas mesmo que não pudesse pagar e nunca faltava comida na nossa casa. Tudo era ótimo, a minha mãe só tinha alguns problemas com bebida. Na verdade, não era só alguns problemas, esse era o maior problema. Ela era sozinha e, embora ela tentasse conhecer outras pessoas e fosse bem no início, ela acabava mudando de ideia e dando um pé na bunda dos caras que davam em cima dela, e isso se repetiu muitas vezes. Eu me sentia sozinho, muito sozinho. Meu irmão não tinha muito interesse em brincar comigo, vendo que ele era uns 5 anos mais velho e sempre me viu como o caçula irritante. Mas tudo que eu queria era companhia. Eu nunca tive muito sucesso nas tentativas de fazer novos amigos na escola. Sempre tinham pessoas querendo me bater, e um em especial era o Ricardo. Ele zombava muito de mim e por isso eu odiava ir à escola. Passei muitos momentos sozinho. A minha mãe não se importava, claro. Ela estava muito ocupada tentando terminar seu trabalho para que pudesse passar o seu tempo em casa bebendo a noite inteira. Eu acho que cada segundo de solidão criou algo em mim. Eu comecei a imaginar muito. Fazer amigos imaginários se tornou um dos meus passatempos favoritos. Sim, um hobby. Eu fiz novos tantas vezes que era difícil manter. Mas existia um em particular que eu não lembrava de ter criado. Ele não era como os outros. Ele brincava comigo, claro, mas ele só aparecia à noite. Então nós conversávamos e brincávamos, tomando todo o cuidado para que minha mãe não ouvisse a minha risada. Ele era um especialista em muitas coisas, mas era o melhor na arte de fazer marionetes. Todos os dias ele aparecia com uma marionete nova. Qualquer uma que eu pedisse, no dia seguinte ele trazia para mim. Ele os controlava muito bem e essa era a sua maior habilidade. Por isso eu comecei a chamar ele de um marionetista. Eu sempre consegui distinguir quem era imaginário ou não, mas com ele era difícil aceitar que ele era só um amigo imaginário, mesmo eu sabendo que ele era. Todas as noites, quando ele dizia que eu tinha que ir dormir, ele ficava ali por mais 1 hora só para assistir e certificar de que eu estava realmente pegando no sono. Seus olhos dourados e brilhantes me observavam de longe na escuridão. Eu olhava para ele e seu rosto cinza me mantinha calmo, enquanto ele sorria para mim, e assim eu adormecia todas as noites. Mas eu não podia falar com ninguém sobre essa criatura que me visitava sempre. Era estranho. O tempo passou, nós crescemos e algumas coisas mudaram, exceto pelo hábito de bebedeira da minha mãe. Meu irmão mudou de casa assim que ele fez 18 anos porque ele não aguentava mais lidar com aquilo. Na época, eu tinha só 12 anos e eu não podia sair de casa ainda. Eu teria que esperar um longo tempo. E eu esperava pacientemente, porque essa era a única coisa que eu podia fazer na minha solidão. No entanto, o meu amigo imaginário nunca me deixou e ele começou a se tornar um problema. Ele continuou me visitando toda noite, me fazendo companhia, e eu comecei a ignorar ele. Eu era louco, tinha que ser. Todo esse negócio de amigo imaginário aos 12 anos era ridículo e, de qualquer maneira, eu tinha mais coisa pra fazer, como lição de casa, jogar meu PlayStation 2. Mas eu não estava muito feliz. Era algo neutro. Eu não me sentia mais solitário porque eu já estava assim há muito tempo. Mas lá estava ele, olhando pra mim com o rosto escondido sob as sombras do meu quarto e os olhos brilhantes me fitando. Mais 1 ano se passou e, sendo ignorado, ele continuou.
Eu finalmente me cansei de tudo. A escola estava insuportável. O Ricardo vivia me batendo e a minha mãe ficava cada vez pior com a bebida. Chegou um ponto que ela começou a se machucar e ela se recusou a falar comigo mesmo quando eu tentei. Eventualmente, ela perdeu o emprego. Eu torci para que isso acontecesse e ela percebesse que ela tinha problemas, mas não. Quando minha mãe não tinha nada para fazer, ela sentava e bebia para manter os problemas distantes. Ela se tornou mais e mais irritante com o tempo e todo mundo percebeu isso. Todo mundo, no caso, era só eu. Eu fazia de tudo para não ficar em casa. Dormia na minha tia e até mesmo tentava entrar em contato com o meu irmão, mas tinha noites em que eu tinha que ficar e elas eram um inferno na terra. Todos os dias, a minha mãe me repreendia por nada. Era tão estúpido, coisas simples como esquecer de comprar leite no caminho para casa ou esquecer de preparar o jantar. O que eu podia fazer? Eu tinha só 13 anos. Ela não aceitava nada como desculpa. E uma noite, ela apenas surtou. Eu me lembro claramente. Era algo em relação aos pratos. Eu tinha que limpar eles depois do jantar, como sempre, e dessa vez eu sem querer derrubei um. Ele caiu no chão e quebrou em pedaços minúsculos, e a minha mãe, claro, ficou furiosa comigo. Eu podia entender em algum momento o porquê dela estar chateada, mas agora ela me culpava por tudo o que aconteceu. Ela não só gritou na minha cara por 1 minuto ou 2, ela agiu violentamente jogando uma cadeira para o outro lado da sala. Ela gritou comigo por não ser o filho perfeito. Me culpou por ter perdido tudo. Culpou a mim e ao meu irmão. Tudo era culpa nossa. E então, um tapa na cara. Eu corri e me tranquei no meu quarto, mas lá estava ele, esperando por mim. Afinal, era noite. Pela primeira vez em quase 2 anos, eu falei com ele. Ele era o único que eu poderia conversar. Mesmo sendo imaginário e mesmo que eu estivesse basicamente falando sozinho, eu não me importava. Eu precisava desesperadamente dele. E pela primeira vez, novamente, ele falou comigo também. Ele estava mais calmo do que eu pensei que ele estaria. Sua mãe, ela é má. Discordei. Ela não era má. Ou era? Ela destruiu minha vida. Ela me odiava. Mas ainda assim eu balancei minha cabeça. Não chora, ele me disse. Meninos grandes não choram. Então fica calmo, que eu vou falar com a sua mãe. E agora vai dormir, porque você vai precisar. Sem questionar, eu fiz o que ele disse e fui pra cama. Meu coração disparado e minha cabeça girando. Como minha mãe nunca ia pro meu quarto, eu não me preocupei dela vir me agredir durante a noite. Rapidamente peguei no sono, e na manhã seguinte eu só queria voltar pra escola e encontrar a minha mãe alcoólatra e patética, como se nada tivesse acontecido. Mas isso não aconteceu. Acordei novamente. Tudo escuro ao meu redor. Eu não acordei sozinho, porque eu ouvi algum tipo de ruído do lado de fora do meu quarto. De forma cautelosa e insegura, eu pisei pra fora da cama e saí pro corredor. Era um ruído de rachadura, como se alguém estivesse pisando em gelo ou vidro quebrado, mas era muito mais intenso do que isso. A minha curiosidade tomou conta e eu continuei até que eu encontrasse a fonte daquele som. Ele vinha do quarto da minha mãe. O que poderia estar acontecendo ali? Essa hora era pra ela estar dormindo. Eu me aproximei do barulho e ele parecia mais alto. Depois de 1 minuto ouvindo pelo lado de fora, eu resolvi entrar. Empurrei a porta de madeira e tropecei de joelhos. O que eu vi? Ninguém deveria ver uma coisa dessas. Minha mãe tinha sido atirada no chão. O seu rosto sangrava e o seu nariz parecia quebrado. Ela estava de joelhos, com os braços para trás em uma posição não natural e os braços tremiam de dor. Parecia que ela estava gritando, mas ela só conseguia tossir. Ela me viu, me olhou, e aí eu perdi tudo. Eu tentei gritar, mas eu não conseguia. Então eu só me arrastei em direção ao lado da cama, agarrando ela como se ela fosse a única coisa que pudesse me salvar. Os seus braços quebravam na minha frente, por algo que eu não podia ver ou ouvir. Eu só podia ver ela, a minha mãe, morrendo de medo. E então, lentamente, ele apareceu diante de mim. Suas mãos e rosto cinzas emergindo das sombras. Os seus olhos dourados estavam completamente vidrados nela e então eu pude ver o que ele estava fazendo. Com o pé para trás, fios dourados saíam de seus dedos e se prendiam às pernas e braços da minha mãe. Ele quebrava os seus braços em 2, fazendo dela uma marionete. Seus ossos não aguentaram muito tempo e se quebraram em uma trilha sonora terrível. Eu tentei gritar de novo, mas silenciado pelo meu próprio medo, não consegui. Tentei me acalmar e acreditar que eu só estava imaginando tudo aquilo. Meu próprio amigo imaginário estava matando a minha mãe e eu não estava fazendo nada para impedir. Ele não estava satisfeito. Eu tentei pedir para ele parar, mas ele não quis ouvir e continuou ferindo a minha mãe ainda mais.
Ele dobrava um pouquinho do seu dedo e a perna dela dobrava no meio, fazendo seu calcanhar atingir a própria nuca. Ele me obrigou a sentar lá e assistir enquanto ele quebrava ela. Ele me disse que estava se livrando do mal, enquanto ele quebrava e quebrava e quebrava. Os seus olhos dourados se viraram para mim e ficamos em silêncio por um tempo. Então, com as suas lindas cordas de ouro brilhantes, ele a estrangulou, apertando até o seu último vislumbre de vida. Eu vi o desespero nos olhos dela. Foi a única coisa que eu me lembro antes de ficar tudo escuro e eu desmaiar do lado da cama. Ouvindo o tumulto, os vizinhos chamaram a polícia. Todo mundo ficou com pena do órfão que assistiu à morte da própria mãe. Mas, de acordo com eles, ela não tinha sido assassinada. Ela havia sido encontrada no meio do quarto com uma corda em volta do pescoço. A corda arrebentou com o tempo, o que fez com que o corpo dela caísse e ela quebrasse alguns ossos. Eu nunca falei sobre a morte dela. Nunca mais. E nunca disse nenhuma palavra sobre o meu amigo imaginário. Eu torcia para que tudo tivesse sido só um sonho horrível. Até no enterro da minha mãe eu estava completamente sozinho. Meu irmão não apareceu, só os meus tios estavam lá. E eu estava torcendo para ver ele de novo, porque ele era o único que esteve comigo. Quando eu estava sozinho diante do caixão, de repente senti alguém pegar na minha mão. Eu sorri, vi sua mão cinza em cima do meu ombro. Você conhece mais alguém mau? Então eu me lembrei do Ricardo. Gente, é assim, é muita tristeza e violência pra um negócio que era pra ser creepy e não sad. Mas lendo essa segunda parte, eu acho que abre espaço pra gente interpretar que o menino realmente ele era muito sozinho, ele imaginava muito, a mãe dele tava mal de dependência química, tava desempregada, e se a gente for racionalizar a história, faz sentido a morte que os vizinhos atribuíram a ela, né? Enfim, Ricardo, se cuide, você vai ser o próximo, porque o marionetista tá interessado em acabar com o mal, né? Se você é o mal, fica aí esperto que você vai ser o próximo. Agora, será que você vai ser uma vítima do marionetista, de uma entidade, ou será que você vai ser vítima de um menino depressivo e maluco? Fica aí esse questionamento. Godzilla NAS. Tem como algo com Godzilla no nome trazer tristeza? Eu acho que não, né, gente? Porque tudo que o Godzilla pôde proporcionar para o nosso mundo até hoje foram bons filmes, alguns nem tanto, e bons jogos, alguns nem tanto também. Assim como o Sonic X, essa creepypasta vai falar sobre jogo. NES é a sigla para Nintendo Entertainment System, que foi o primeiro console da Nintendo lançado em 1985, e essa história, que está disponível inteira em português no site Creepypasta Brasil, é o relato de uma criança que era muito fã de videogame e muito fã do Godzilla quando esse jogo foi lançado. Ela tem muitas partes e continuações, então eu vou contar só a primeira, que é a original, porque normalmente quando eles fazem muitas partes, a Creepypasta fez muito sucesso e aí eles continuam ordenhando a mesma história, e por isso eu sempre gosto mais da primeira parte. Quando eu era uma criancinha, as duas coisas que eu mais gostava na vida eram Godzilla e os jogos do NES. Então, naturalmente, quando o Godzilla Monstro dos Monstros foi lançado, era tipo um sonho que tinha se tornado realidade. Para melhorar, a maioria do jogo consistia em conquistar níveis do espaço enquanto destruía tanques e jatos e então lutar contra os inimigos do Godzilla. Era tudo meio medíocre, mas eu não ligava. Quando eu ganhei o jogo como um presente no meu aniversário de 10 anos, eu joguei aquilo noite e dia o máximo que eu pude. Infelizmente, 1 ano atrás eu troquei esse jogo na Amazon e depois eu fui lembrar desse jogo que eu amava e aí recentemente eu comprei um novo NES e através de muitas pesquisas e perguntar para muitas pessoas, o meu amigo Billy finalmente conseguiu encontrar uma cópia de Godzilla Monstro dos Monstros. Eu tava muito ansioso pra jogar o meu jogo de infância favorito e nunca me ocorreu a ideia de perguntar pro Billy onde ele encontrou aquilo. Ele também me deu alguns jogos como Zelda, Bomberman e uma coisa estúpida chamada Action 52, mas Godzilla tinha que vir primeiro. Então eu iniciei o jogo e a nostalgia veio me inundando como um tsunami. A canção 8-bit preencheu perfeitamente as caixinhas de som e eu já estava sorrindo como um idiota. Algumas pessoas riem de mim por curtir esses jogos ultrapassados, mas eu nunca me diverti tanto com outro jogo quanto aqueles do NES. Aqueles joguinhos de 8-bit me levavam para um tempo onde as coisas eram mais simples e mais seguras. Mas depois do que aconteceu com esse jogo, eu não tenho mais essa sensação. Eu tinha me esquecido muito rápido a diversão que esmagar coisas sendo Godzilla me proporcionava. O jogo te bombardeia com balas e coisas quebradas em todas as direções e você é muito grande para desviar da maioria delas.
Apesar da minha felicidade ter diminuído um pouco, essa situação não durou muito até eu ter a minha primeira luta com um chefão. O meu primeiro oponente foi Gezora, uma lula obscura no estilo kaiju que nunca esteve em um filme do Godzilla. O mais irritante em lutar contra Gezora é que ele sempre te prende num canto e começa a te esmagar com seu tentáculo, e aí você fica impossibilitado de se mover até ele te soltar. Esse movimento não dá nenhum dano, mas ele te imobiliza até o tempo esgotar, e aí você tem que começar a luta novamente e ele reganha alguma vida. É tão irritante quanto parece. E com certeza ele era quando eu lutei com ele. Apenas, por alguma razão, isso resultou no jogo travando. Porque uma vez que ele começava a me esmagar, ele nunca parava. O timer era pra parar e acabar com a luta em 40 segundos, mas isso durou aproximadamente 5 minutos. Um pouco depois, os gráficos começaram a se bagunçar com pequenos blocos vermelhos em todo lugar e foi muito estranho. Mas eu só tirei o cartucho, soprei e comecei de novo, porque eu não ia deixar um simples travamento ficar no meu caminho. Então eu comecei novamente e dessa vez eu derrotei o Gezora e o outro chefão Moguera sem nenhum problema. Eu tava indo pro outro planeta, Marte. Eu olhei no mapa e achei algo inesperado. Onde ficava o ícone do Varan, havia no lugar representado o Titanossauro. Só haviam 10 kaijus no jogo, e o Titanossauro não era um deles. Ou assim eu pensava. Eu percebi que o Titanossauro deveria sem dúvida estar nesse jogo, mas ele foi trocado com o Varan por algum motivo. Eu comecei a me sentir muito mais feliz, não porque eu tava jogando meu jogo favorito, mas sim porque eu tava jogando um protótipo ou algo do tipo com um novo monstro. Não preciso nem dizer que eu corri pelos níveis o mais rápido que eu pude pra poder ver o Titanossauro em ação. Eu lutei com o Gezora novamente e derrotei ele antes do ataque com os tentáculos, mas dessa vez o bug começou a atacar quando ele morreu. Os destroços do Gezora não mergulharam até o chão, mas ao invés disso ele parecia ser devorado pelo bug, e aí o seu olho começava a aparecer na tela toda. Eu sabia que esses bugs com o Gezora foram meu primeiro sinal de advertência que tinha algo muito errado com esse jogo, mas eu ignorei e procedi na luta com o Moguera. Dessa vez ele tinha um bug dele mesmo. Ele estava 2 vezes o tamanho que ele estava anteriormente, o que me chocou. Ele era também consideravelmente mais difícil de derrotar que o normal, mas na verdade nem tanto. E quando eu derrotei ele, ele morreu e outro bug aconteceu. E foi tão rápido que eu fui muito sortudo de ter conseguido tirar uma captura de tela disso. O Moguera gigante começou a despedaçar e derreter. E também, se você olhar no canto direito da tela, você vai perceber o que parece ser um pássaro em uma gaiola. Eu ainda não tenho ideia do que isso significa. A essa altura, eu já estava prestes a lutar com o Titanossauro e eu estava preocupado com o tipo de bug que ia aparecer dessa vez. Mas, pra minha surpresa, o Titanossauro parecia bem. Todos os monstros bípedes do jogo eram da mesma altura e o Titanossauro parecia um pouco mais alto. Mas o Titanossauro era maior que o Godzilla na estreia dos cinemas e eu ainda achei que isso era meio legal. Após essa luta muito divertida com o monstro, que não era suposto para estar no jogo, eu peguei a base inimiga e prossegui, mas não para Júpiter como normal, e sim para Patos. Nota de rodapé aqui. Patos em grego significa dor, e por isso as pessoas sabiam que teria continuação. Mas basicamente, esse cara escreveu outra história pro jogo do Godzilla, ele acrescentou vários chefões e plots diferentes, e eu acho que nem vale eu contar as outras partes aqui, primeiro porque eu achei zero creepy e apenas pasta, e segundo porque eu acho que é importante acompanhar as capturas de tela que ele acoplou no relato, e infelizmente eu não consigo inserir isso aqui. E, de qualquer forma, eu achei essa história um pouco chatinha, então acho que, sei lá, quem se interessar, procura lá na internet, que tem todas as partes com foto, com tudo lá. E aí, gente, eu ia parar por aqui, só que eu não achei que esse episódio tá com nenhuma história muito boa, assim, muito cativante, muito impactante. E aí eu resolvi continuar seguindo a ordem do iceberg pra próxima. Porque, tipo assim, mesmo eu não tendo gostado, como eu estou seguindo a ordem do iceberg, seria desonesto da minha parte eu pular uma história. Eu vou cobrir todas e vão estar todas aqui, independente de ser chata ou legal. Mas aí a próxima era muito, muito boa. Então, vamos para a última história de hoje. A filmagem de segurança mais estranha que eu já vi. Meu Deus, gente, finalmente uma história do subreddit No Sleep, que eu sou muito fã. Eles postam as histórias de uma forma totalmente realista, como se fosse o relato real de um usuário. E no caso, essa foi postada há 12 anos. Ela tá lá, disponível inteira em inglês, mas assim como as outras, eu vou traduzir, adaptar e ler ela aqui pra vocês. Eu trabalho num posto de gasolina na área rural da Pensilvânia. É um trabalho bem chato, mas ele é fácil e paga direitinho. Algumas semanas atrás, um novo funcionário começou a trabalhar aqui. Eu vou chamar ele de Jeremy. O Jeremy é estranho. Ele tem entre 25 e 26 anos e mal fala, mas ele tem a risada mais sinistra que eu já ouvi. Tanto eu como meu chefe já notamos isso, mas nunca foi um problema e não tem muito o que possamos fazer a respeito.
Nenhum cliente nunca reclamou dele, ele sempre fez seu trabalho direitinho. Até algumas semanas atrás, de qualquer forma, que foi quando as coisas começaram a sumir. Funcionários furtando pode ser um grande problema para qualquer negócio que venda bens materiais, e tem apenas um funcionário trabalhando nesse horário nesse posto, que por sinal é bem pequeno. Mais ou menos 2 semanas atrás, meu patrão começou a notar que o óleo para motor estava com pouco estoque. A princípio, eram alguns galões que sumiam. Depois começaram a ser prateleiras inteiras e caixas do depósito. Logo, estoques inteiros estavam sumindo no dia seguinte deles serem repostos. E sempre era logo depois dos turnos do Jeremy. Meu chefe checou todas as fitas de segurança de todas as noites em que ele trabalhou, mas nunca conseguiu pegar ele no pulo. O Jeremy trancava tudo ao fechar, mas o óleo de motor estava sempre em falta no dia seguinte. O meu chefe começou a levar as fitas com ele para casa para tentar pegar o Jeremy roubando. Mas como na noite passada a filha dele teve uma partida de softball, ele me pediu para assistir a última fita para ele. Ele até me ofereceu para pagar a hora extra meio que em off, então eu obviamente aceitei a oferta. Tem 3 câmeras de segurança, então ele me deu 3 fitas diferentes para assistir. Eu sabia que a noite seria longa, mas como eu estava juntando dinheiro para as férias, eu realmente precisava daquilo, então eu levei as fitas para casa, coloquei em um antigo reprodutor de fita cassete e sentei no sofá. Há 2 dias atrás, no último turno do Jeremy, ele começou às 4 da tarde. No começo, tudo parecia normal. Ele contou o dinheiro do caixa ao trocar de turno com a funcionária que ficava antes dele e ficou ali esperando os clientes. A primeira pessoa a entrar foi a senhorita Templeton. O relógio da câmera essa hora marcava as 4:03 da tarde. Ela era uma cliente da casa. Ela pegou alguns cigarros e um jornal e pagou com uma nota de $20. Nada estranho até aí. O próximo cliente foi um cara chamado Ron. Ele dirige uma moto e normalmente vem a cada 2 ou 3 dias. Ele encheu seu tanque, pegou uns salgadinhos, pagou com seu cartão de crédito e foi embora. O próximo cliente era um cara com um chapéu de cowboy que eu nunca tinha visto antes. Mas é normal estranhos passarem pelo posto, assim como qualquer posto de gasolina. Ele encheu 40 de diesel no seu tanque, pagou com uma nota de $100 e seguiu seu caminho. Eu respirei fundo. A única coisa mais chata do que fazer esse trabalho é assistir alguém fazendo ele. No entanto, a oferta do meu chefe foi boa o suficiente para me fazer continuar assistindo, então eu só deixei a fita rolando. Tudo estava bem normal. Eu tive a sensação de que se o Jeremy estava roubando óleo de motor, ele sabia que a gente suspeitava dele a esse ponto. Eu não achei que ele seria burro o suficiente para deixar a gente flagrar ele na câmera. Tudo continuou chato e rotineiro até mais ou menos às 5. Às 5:03, a senhorita Templeton voltou. Eu achei que ela devia ter esquecido algo, mas não, ela não esqueceu. Ela comprou o mesmo maço de cigarros e o mesmo jornal de antes e pagou novamente com uma nota de 20. Foi estranho, mas ela é um pouco perdida mesmo. Eu pensei que o Jeremy teria dito pra ela que ela já tinha comprado os cigarros, mas não existe nenhuma regra que proíba de vender a mesma coisa pra mesma pessoa 2 vezes. Mas foi aí que o Ron chegou de novo. Ele encheu o tanque novamente na sua moto e eu olhei até na câmera pra ver se ele não estava com outro veículo, mas era a mesma moto. Ele comprou os mesmos salgadinhos de novo, e de novo ele pagou com seu cartão de crédito. Nada demais, pensei que era só uma coincidência estranha. A senhorita Templeton é bem esquecida e o Ron provavelmente tem mais de uma Harley Davidson. Foi aí que o cara com o chapéu de cowboy entrou de novo. Eu senti um frio na espinha e pensei, não pega diesel, não pega diesel. Eu me peguei sussurrando isso sozinho na sala de TV. Mas em vão, ele pegou diesel. Abasteceu $40 de diesel e pagou com outra nota de 100. Cada movimento que ele fez foi idêntico à sua primeira visita. Até o jeito que ele coçou o seu nariz antes de sair. Ou esse cara é rico, tem várias caminhonetes e acabou de se mudar para a cidade, ou algo bizarro estava acontecendo. Eu só continuei assistindo. Cada cliente pela próxima hora era o mesmo de antes. Cada um deles. Eu estava apavorado. Até que às 6:03 da tarde, a senhorita Templeton entrou novamente na conveniência. Eu achei que eu ia surtar. Ela comprou novamente cigarros e o jornal e pagou novamente com uma nota de 20. Eu só assisti mais meia hora até acelerar o resto do vídeo. Tudo era igual. Cada cliente entrava exatamente a cada 1 hora e fazia tudo idêntico. Eu sei o que você tá pensando. Aquele filho da puta sorrateiro do Jeremy bagunçou as fitas. Ele fez um looping da sua primeira hora de trabalho de novo e de novo. Mas esse não era o caso. Tem algumas janelas em volta do caixa e nas áreas que a câmera cobre, eu assisti o sol se pôr. A rotina do Jeremy não se repetiu. Ele varreu o chão, limpou tudo, reabasteceu as prateleiras e cumpriu todas as suas tarefas assim como esperado. Mas os mesmos clientes continuavam entrando. Nesse ponto, eu estava entrando em pânico.
Tinha algo muito errado com aquilo que eu tava assistindo e não tinha nenhuma explicação. Eu pulei o vídeo pro horário em que ele trancou tudo e foi até o seu carro. Ele não tinha roubado nada, mas eu continuei assistindo só pra ter certeza. Eu acelerei mais uma vez pra até mais ou menos meia-noite. Exatamente 00:03, do nada, a cara do Jeremy apareceu na câmera. Não foi tipo ele andando na direção dela nem nada. Em um segundo a loja tava vazia e no segundo seguinte tudo que eu via era a cara dele. Ele não tava simplesmente olhando pra câmera. Ele tava olhando pra mim e eu tinha certeza disso. Eu dei um grito de susto e agarrei o controle da TV, mas nesse meio tempo ele desapareceu da mesma forma. Em um frame ele tava lá e no outro, nada. Eu não vi ele entrar na loja de novo depois que ele tinha trancado tudo. Foi como se ele nunca tivesse ido. Ele não sabe o código de segurança e nenhum alarme foi disparado naquela noite depois de ele ter fechado a loja. Entretanto, o que eu vi foi exatamente 00:03, as prateleiras com óleo de motor vazias. Igual a cara do Jeremy. Um segundo elas estavam cheias, no outro elas estavam vazias. Eu desliguei a TV e fui pra cama. Não consegui um segundo de sono. Nesse momento, meu corpo tá exausto e a minha mente tá acelerada. Aquela fita, sem dúvidas, foi a coisa mais estranha que eu já vi na minha vida. Eu vou trabalhar em algumas horas e o meu chefe pediu pra levar as fitas de volta e contar pra ele o que eu tinha visto. Mas que merda que eu ia falar. O Jeremy trabalha no turno da noite. Esse é aquele momento em que você tá vendo um filme e aí o personagem do filme fala o nome do filme no meio do filme, sabe? Hoje vai ser logo depois de mim, e o plano é que meu chefe chegue na hora que eu for sair e confronte ele comigo, porque teoricamente é pra eu ser a pessoa que flagrou ele roubando. Eu não tenho ideia do que fazer. Eu acho que eu deveria mostrar as fitas pro meu chefe, mas eu não quero assistir elas com ele. Eu nunca mais quero ver algo igual aquilo de novo. Eu não conseguia parar de imaginar o Jeremy sorrindo diretamente pra câmera. Foi a feição mais assustadora que eu já vi no rosto de outro ser humano. De qualquer forma, eu vou de novo tentar conseguir alguns minutinhos de sono antes de trabalhar e lidar com isso. E aí eu vou contando aqui pra vocês o que for acontecendo. Atualização às 2h49 da tarde. Tô escrevendo pelo meu celular, então desculpa se eu escrever algo errado. Meu chefe acabou de assistir a última das fitas. Eu meio que disse pra ele o que esperar, mas é impossível preparar alguém pra algo assim. Ele tá cagado de medo e é pro Jeremy chegar às 4 da tarde. A gente tem pouco mais de 1 hora pra se recompor, mas nenhum de nós dois sabe o que dizer pra ele. Será que ele é só um cara doidão que gosta de roubar óleo de motor e assustar as pessoas? Ou será que ele é algo mais? Eu não sei se isso vai soar loucura, mas alguém acha que ele tem algo a ver com esse looping temporal? Meu chefe disse que nunca pegou nada do tipo nas outras fitas, mas do jeito que ele apareceu nesse, fez com que ele pensasse que o Jeremy sabia que ele estava sendo monitorado. É como se ele quisesse que eu soubesse o que ele podia fazer. Tipo como se ele estivesse se mostrando ou algo assim. O jeito que ele sorria pra câmera parecia uma criança te mostrando um castelinho de areia que ela acabou de construir ou algo do tipo. Sei lá, tudo deve soar maluco e eu também acho. Mas eu vou conversar mais com o meu chefe pra gente tentar se acalmar e descobrir como lidar com isso. Eu vou atualizar aqui de novo hoje à noite, mas eu tenho um mau pressentimento de como isso vai se desenrolar. Atualização às 4h33. Nenhum sinal do Jeremy. Tentamos ligar pra ele, mas o celular dele tá sem sinal. Vamos chamar a polícia. Atualização às 5h33. Nenhum sinal do Jeremy. Tentamos ligar pra ele, mas o celular dele tá sem sinal. Vamos chamar a polícia. Atualização às 6h33. Nenhum sinal do Jeremy. Tentamos ligar pra ele, mas o celular dele tá sem sinal. Vamos chamar a polícia. Atualização às 7h33. Nenhum sinal do Jeremy. Tentamos ligar pra ele, mas o celular dele tá sem sinal. Vamos chamar a polícia. Atualização às 8h33. Nenhum sinal do Jeremy. Tentamos ligar pra ele, mas o celular dele tá sem sinal. Vamos chamar a polícia. Atualização às 10h58. Caralho. Meu Deus do céu. Acabei de chegar em casa e vi minhas atualizações. As coisas agora fazem menos sentido do que nunca. Aqui, o que eu posso dizer pra vocês. Fui trabalhar, o Jeremy nunca apareceu. Eu e meu chefe decidimos ligar pra polícia, como vocês podem perceber. E quando eu peguei o telefone pra ligar, tudo ficou escuro. Não tô brincando, parece que eu dei um blackout por aproximadamente 5 horas. Porque quando eu olhei o relógio, eram 9h33. Acho que eu fiquei preso no looping temporal do Jeremy e voltei à realidade no exato momento em que eu apaguei. Se é que isso faz sentido. Mas o mais estranho de tudo. Meu chefe estava bem do meu lado quando eu apaguei, pronto para corroborar a minha história para a polícia. Quando eu acordei, meu celular estava na minha mão, mas sem sinal. Meu chefe ainda estava bem ali, mas ele estava imóvel. Ele estava em pé, congelado. Olhei para o relógio e nada dele se mexer também. O relógio na tela do computador, parado. Meu celular, parado. Tinha até um cliente no caixa esperando meu chefe pegar cigarros para ele. Eu aposto que esse deveria ser o 5º maço do dia.
Eu saí de lá. Não tranquei, não apaguei a luz e, infelizmente, não peguei as fitas de segurança pra subir aqui na internet. Acreditem, essa foi a coisa que menos passou na minha cabeça. O posto fica numa mega avenida e tinha um carro na avenida toda, mas eles não estavam estacionados. Eles estavam congelados. As pessoas dentro dos carros estavam paradas como estátuas de cera. Entrei no meu carro e rezei muito para que ele ligasse, e graças a Deus ele ligou. Na metade do caminho para casa, o tempo voltou. O estático da rádio virou música, assim como era para ser, e pelo que eu tava ouvindo do locutor entre as músicas, ninguém percebeu o congelamento do tempo, ou o que quer que tenha sido. Eu fui o único. Quer dizer, com certeza o Jeremy percebeu também. Eu ainda não tenho ideia de onde ele esteja ou do que esteja fazendo. Eu tô escondendo no meu quarto e de manhã eu vou chamar a polícia de novo. Eu nem sei se eu cheguei a falar com eles e se eu consegui, se eles me levaram a sério. Eu tô com medo pela minha vida nesse momento. Amanhã eu atualizo de novo se eu conseguir. Atualização final às 10h33 da manhã. Finalmente eu consegui dormir na noite passada por volta das 4. Eu não tenho ideia de como eu consegui, mas eu acho que a exaustão finalmente me venceu. Essa manhã eu acordei com meu celular tocando e era o meu chefe. Ele disse que estava me ligando desde as 6. Ele acordou quando o tempo voltou ao normal na noite passada e imediatamente chamou a polícia. Os tiras apareceram para ver o que é que tinha de errado e ele contou tudo para eles. A polícia daqui é bem poucas ideias. Eles estavam mais preocupados com o óleo sumindo do que com qualquer outra coisa. E por isso eles decidiram procurar pelo Jeremy. Nós guardamos todos os currículos dos nossos funcionários. E como o Jeremy entrou faz pouco tempo, foi bem fácil de encontrar. Eles chegaram no endereço que estava lá e o que eles viram, vocês não vão acreditar. O endereço dos documentos era um lote vazio. Quer dizer, pelo menos agora ele é. Costumava ter uma casa lá que pegou fogo em 1993. E como essa cidade é bem pequena, todo mundo lembra desse incêndio. Uma família de 4 pessoas costumava morar lá naquele tempo. Os boatos dizem que eles tinham um filho um pouco esquisito e distante da família e que eles não falavam muito sobre. Mas eu não sei até que ponto é verdade. O que é verdade é que durante a perícia do seguro, eles classificaram esse incêndio como criminoso. A casa toda foi ensopada de óleo de motor e atiraram um coquetel molotov. A família toda estava dormindo enquanto isso acontecia, então não teve nenhum sobrevivente. Ninguém nunca conseguiu descobrir o culpado. E eles tentaram contato com esse filho distante, mas eles nunca conseguiram encontrar ele. De qualquer forma, o meu chefe me ligou, me contou isso e eu surtei. Aí ele me pediu para ir até o posto e eu disse que ele só podia estar doido. Ele me prometeu que os policiais estavam lá com ele e ele soltou uma bomba. O FBI também estava na cidade, e eles iam me procurar de qualquer forma, então era melhor eu ir até lá. Era umas 7h15 da manhã e eu queria muito voltar a dormir, mas eu imaginei que isso seria impossível, então fui pro posto. 4 homens de terno me cumprimentaram e me disseram para sentar. Nós repassamos tudo o que aconteceu umas 2 ou 3 vezes até eles entenderem e registrarem todos os detalhes. Contei tudo para eles. Sobre o Jeremy, fitas de segurança, minha última noite no trabalho, tudo. Até que quando eu terminei, um dos agentes disse: Jesus, temos mais um desse em mãos. Eles me fizeram assinar vários papéis jurando que eu não contaria nada sobre isso pra ninguém, então eu não posso falar mais muita coisa e eu posso até estar infringindo a lei só de estar postando isso aqui. Agora eu tô em casa, sem saber o que fazer. Essa frase do agente, quando eu contei a história, vai me assombrar pro resto da minha vida. Mas de qualquer forma, eu preciso ir. Eu tenho coisa pra fazer hoje e depois eu preciso ir pro trabalho buscar algumas fitas. O meu chefe e eu achamos que esse novo funcionário chamado Jeremy, que é um esquisitão, tá roubando óleo de motor e eu preciso assistir essas fitas de segurança pra ver se eu consigo flagrar ele fazendo isso. Eu tenho coisas melhores pra fazer, mas o meu chefe tá me pagando hora extra meio que em off e como eu tô economizando pras minhas férias, eu preciso bastante desse dinheiro. Vai ser coisa simples. O óleo sempre some depois dos turnos do Jeremy. Então acho que eu só preciso assistir, pegar ele no pulo e vai ser isso. Meu Deus, quantos plot twists, quantas perguntas. Eu amo o No Sleep. Os melhores escritores de terror habitam lá. Primeiro, que? Segundo, oi? Terceiro, quanto tempo será que faz que eles estão vivendo isso? O FBI sabia disso? O que o FBI sabia? Existem mais Jeremys por aí? O que é o Jeremy? Será que o Jeremy apagou a memória dele ou foi o FBI? Pai amado, que loucura. Assim, o looping temporal, quando você tá trabalhando, ele é meio normal, né? Você tá fazendo uma coisa, aí você olha no relógio, e depois você olha no relógio novo e já passaram 3 horas, você tá no mesmo lugar, no mesmo jeito, fazendo a mesma coisa. Brincadeiras à parte. Que história, hein, meus amigos? Eu curto demais as histórias do No Sleep. Eu passo horas lendo lá como se fosse um livro.
Eu quero saber as teorias de vocês sobre essa creepypasta e me mandem. Eu dou nota 10, 1000, 1.000.000. Eu amo mistérios. E este foi o terceiro episódio do Turno da Noite. A gente cobriu 4 histórias e mais a continuação de uma. Foi cheio de tristeza, violência, nervoso, sei lá, um joguinho. E a gente ainda tem um longo caminho para percorrer nesse nível do iceberg. E um mais longo ainda para passar pelo iceberg todo. E sim, eu vou contar as do nível mais profundo, mas vamos por partes, tenham paciência, eu vou contar todas, eu vou contar o iceberg inteiro. Fiquem de olho aqui para não perder episódio, liguem as notificações, avisem a família, os amigos, os pets, etc. E eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.